Amós, capítulo 4, verso 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Eu quero com toda a certeza e a convicção afirmar que nesse tempo que nós estamos vivendo, a mensagem do Senhor que mais temos ouvido da parte dele para a sua igreja é o cuidado da igreja em olhar ao redor, olhar para o mundo, olhar para a sociedade e perceber que as coisas estão acontecendo, parece que fora dos eixos. E por conta disso tudo, a mensagem que tem sido pregada nos dias de hoje tem sido esta mensagem: prepara-te, porque o fim está chegando. Não sabemos, como a palavra do Senhor nos diz, não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor voltará. Mas uma coisa nós sabemos: que a igreja do Senhor precisa estar preparada para se encontrar com Deus. Precisa estar preparada para este grande dia, aonde o Senhor voltará para buscar a igreja. É certo que antes disso acontecer, possivelmente alguns se encontrarão com o Senhor antes deste grande dia. E por isso que a palavra do Senhor para nós no livro do profeta Amós nos exorta, como foi nos dias do povo de Israel, o Senhor dizendo: assim eu farei com vocês, ó Israel, e porque isso eu te farei, prepara-te, não se achegue na presença do Senhor de qualquer forma, você não vai conseguir. Você não pode chegar de qualquer maneira, se apresentar diante do Senhor de qualquer forma. Para você poder estar com Deus para este grande dia, este grande encontro, tem que haver um preparo. Amós, nós já pregamos muito sobre ele aqui na igreja. Amós, ele foi um profeta enviado por Deus a um povo que não queria ouvir a voz de Deus. Deus enviou sobre eles seca, fome, pragas de gafanhotos, e mesmo assim, com tudo isso que Deus fez, a dureza do coração do povo persistiu, e aquele povo continuava longe de Deus. Portanto, preste atenção, quando nos dias que nós estamos vivendo, tudo isso que nós estamos vivendo, você ainda se depara com pessoas que um dia foram tão fervorosos, você se depara com pessoas que foram tão crentes, mas estão distantes, hoje estão desanimados, desviados, desistidos, desigrejados, distantes,
fora do caminho do Senhor, e você olha e você pensa, como pode? Como pode tudo que está acontecendo ainda, nós encontramos pessoas assim? Queridos irmãos, a Bíblia nos diz que nos últimos dias, muitos apostatarão da sua fé. A Bíblia diz que nos últimos tempos, muitos vão se esfriar, vão ficar distantes de Deus, distante da comunhão dos santos. E aquele que está em pé, cuide para que não caia. Ou seja, eu e você, que pensamos estar bem, pelo fato de estarmos aqui nesta noite, temos que tomar cuidado para não cairmos, porque estar aqui nesta noite, buscar a Deus na igreja, estar num culto, não responde tudo aquilo que Deus espera de nós. Eu diria que estar aqui é uma das lições que nós temos que fazer. É uma das coisas que nós não poderíamos jamais deixar de fazer, estar na presença de Deus junto com a sua igreja. Mas não é só isso. Através do profeta Amós, Deus manda um ultimato a Israel: prepara-te, prepara-te, ó Israel, prepara-te, porque você vai ter um encontro com Deus, prepara-te, porque eu me encontrarei com vocês. Ou te arrependes do teu pecado e dos teus maus caminhos, ou eu virei a ti, e eu tirarei de vós o meu candeeiro, o meu castiçal, para não teres mais a oportunidade de brilhar. Você lembra da mensagem de domingo passado? Volte, volte aonde você caiu. Esta é a mensagem do Senhor para nós, esta foi a mensagem do Senhor para nós. Volte, volte ao teu primeiro amor. Eu não sei de domingo passado para hoje, o quanto você teve de vitória, em relação à palavra, em relação ao convite de Deus na semana passada a nós. Eu não sei o quanto você venceu, mas talvez, pode até ser que você, ao invés de ter vencido, você regrediu ainda mais. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque se caso isso aconteceu, você está aqui nesta noite, e o nosso Deus é um Deus de oportunidades, e Ele vai dar para mim e para você uma nova oportunidade de nos rendermos a Ele, através do poder da sua palavra. Posso ouvir um amém? Às vezes, amados irmãos, é necessário chegarmos a medidas extremas, para que nossos olhos sejam abertos, para que nós possamos ver o perigo que nós estamos correndo. Um dia, querendo ou não, nós iremos todos comparecermos diante de Deus, para prestarmos contas a Deus, todos nós. A pergunta que não se permite ser calada é: como você tem se preparado para este encontro com Deus? Você estaria pronto nesta noite para se encontrar com Deus? Estaria pronto nesta noite para estar diante dEle, sendo recebido por Ele? Ou você sente, ou você entende que tem pendências na sua vida? Porque se assim você pensa, então hoje é o dia de você se preparar. Hoje é o dia da oportunidade que o Senhor nos dá, de colocarmos estas pendências em ordem e organizarmos a nossa vida. Perante Deus, ninguém pode permanecer nos seus pecados.
continuar pecando a mesma coisa. Diante de Deus nós não podemos viver pecando, nós não podemos ter a nossa alma manchada. Por isso, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. O profeta Isaías, no capítulo 64, verso 6, nos diz assim: aos olhos de Deus, todas as nossas justiças são como trapos de imundície. É importante, para quem não sabe, entender o que é que está escrito nesse verso 6. Aos olhos de Deus, todas as nossas justiças, tudo aquilo que nós achamos que fazemos com perfeição, a nossa justiça, eu me acho assim muito justo, muito correto, muito certo, não tem ninguém melhor do que eu. Aos olhos de Deus, todas as nossas justiças são como trapos de imundícies. Trapos de imundícies eram aqueles panos, eram aquelas faixas que os leprosos, eles enfaixavam o seu corpo quando a sua carne já estava podre por causa da lepra e já estava soltando sangue, pus. Me perdoe estar falando nesses detalhes, mas para que você entenda o que é que significa trapos de imundícies. Algo nojento. Deus está dizendo que você que se vê desta forma, aos olhos de Deus as nossas justiças são como trapos de imundícies. Por isso que nós temos que estar todo o tempo na presença do Senhor, nos arrependendo dos nossos pecados, reconhecendo que nós não somos melhores do que ninguém, que você não é melhor do que o presidente Lula, que você não é melhor do que o presidente Bolsonaro, que você não é melhor do que o juiz Alexandre de Moraes, que eu acho que são as caricaturas do momento, que se alguém pudesse se levantar para desejar o mal a essas pessoas, faria. Mas eu e você, diante de Deus, nós não somos nada diferentes destas pessoas. Somos pecadores iguais. Por isso nós temos que nos arrepender, olhar para nós, fazermos uma introspecção, Davidson, e examinar e ver o que é que precisa ser mudado dentro de nós. Porque é isso que vai nos fazer chegar a Deus, porque Deus é santo, e Deus não permite de forma alguma alguém entrar diante do seu trono da graça, de qualquer maneira. A história nos mostra que quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, Ele chamou o povo para preparar, para construir um tabernáculo para Ele, uma tenda, aonde o povo marchasse no deserto, enquanto estavam indo à terra da promessa. Deus dava uma ordem, o povo parava, acampava, ali era construído, era levantado o tabernáculo, e um lugar do tabernáculo, o Santo dos Santos, esse lugar aonde tinha ali a Arca da Aliança, aonde o sumo sacerdote ali, ele entrava uma vez por ano, tinha todo um preparativo, não podia entrar de qualquer maneira, não podia entrar sem se purificar, não podia entrar sem estar antes amarrado na cintura por uma corda, caso morresse alguém pudesse puxá-lo para fora, porque qualquer pessoa que não fosse sacerdote não poderia entrar naquele lugar. Aquele que tentasse entrar imediatamente era fulminado, por causa da glória de Deus ali. E para entrar do lugar santo ao Santo dos Santos havia uma cortina que separava este lugar. E ainda o sacerdote, ele tinha que estar orando e falando com Deus em volta da Arca da Aliança, cujas vestes dele precisavam ter na sua barra sinetas balançando, para que os demais lá fora, os levitas, os que ajudavam, pudessem estar ouvindo o som, e saber que aquele sacerdote não foi fulminado pelo poder de Deus. Tal era o cuidado, a maneira como se entrava na presença de Deus, não era qualquer um.
Para entrar na presença de Deus tinha que ter um intermediário, tinha que ter alguém que faria o sacrifício, apresentaria a oferta no altar, aquele que salpicaria o sangue sobre a pessoa, declarando ela perdoada. Tinha todo este cuidado, este ritual, para que não fossem mortos, porque o lugar de Deus, aonde Deus está, é santo. Agora Jesus, ele se torna o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. A Bíblia diz que Jesus se torna aquela oferta por todos. Ele vai até a cruz, ele vai ao altar, ele vai ao sacrifício, e ele morre por mim e por você. Nós que éramos imundos, como nós estamos vendo aqui Isaías falando, por causa dos nossos pecados, Deus morre e recebe sobre Ele todos os nossos pecados, e no lugar dos nossos pecados, Ele nos dá a sua graça, Ele nos dá a sua misericórdia, Ele nos dá a oportunidade de podermos viver com Deus eternamente. O Senhor nos dá a oportunidade de permitir que nós entremos na presença do santo e único verdadeiro Deus. Portanto, é assim que a história nos diz, que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, que Ele declarou: está consumado. A Bíblia diz que dentro do templo, que havia ali na cidade onde Jesus havia sido crucificado, este templo que ainda mantinha esses rituais, ainda tinha uma cortina que separava o lugar santo dos santos. A Bíblia diz que a cortina se rasgou no templo, quando Jesus morreu, algo sobrenatural, ela se rasgou de cima a baixo. Sabe o que significa isso? Deus dizendo: pela graça, vocês são salvos mediante o meu Filho Jesus Cristo. É pela graça do meu Filho que vocês agora podem entrar na minha presença, aleluia. É pela graça, é pelo presente do meu Filho, o meu presente a vocês, diz o nosso Deus, que vocês agora têm os seus pecados perdoados, vocês agora são restaurados. Portanto, amada igreja, nos dias de hoje, que antecede o grande dia, aonde nos encontraremos com o Senhor, nós temos que estar atentos e colocar a nossa vida em ordem diante do Senhor. Naqueles dias do profeta, também havia um profeta chamado Ezequias. Naquele tempo, Ezequias, diz a palavra de Deus, nos fala que ele ficou doente e Ezequias quase morreu. Você lembra dessa história? E o profeta foi visitar Ezequias, que estava doente, estava para morrer. E chegou para ele e disse: Ezequias, ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Parece estranho ouvirmos esta mensagem, Idílio, de Deus enviar um profeta na casa do rei, do profeta, e dizer para ele: olha, Deus enviar um profeta na presença do rei, e dizer para ele: olha, você vai morrer, então se prepara. Parece assustador, Deus dizer para você: você vai morrer. Mas eu pergunto a você, o que é que Deus está falando para nós nesta noite? Que é diferente do que Ele disse por meio do profeta a Ezequias. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. A Bíblia diz que quando Ezequias recebeu esta palavra do profeta Isaías, ele virou o rosto para a parede e fez algo impactante. Se você quiser acompanhar, está em 2 Reis, capítulo 20, verso 1 a 3. Ezequias fez uma oração a Deus. Escute, igreja,
o poder de uma oração. Se você acha que a sua oração, ela não pode nada, ela não tem efeito, eu quero que você nesta noite mude a tua maneira de pensar. A tua oração pode mudar a história da tua vida, como a oração de Ezequias mudou a história da sua vida. Ezequias orou dizendo: lembra-te, Senhor, lembra-te, por favor, de como eu tenho te servido com fidelidade. Ezequias servia a Deus com fidelidade. Como você está servindo a Deus? Você tem sido fiel a esse Deus? Fiel em todos os aspectos? Tem servido Ele com amor? Tem temido a Ele? Tem buscado a Ele? Tem obedecido a Ele? Lembra-te, Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade. Ezequias sabia que ele servia a Deus com fidelidade e com devoção sincera. Diante de Deus, Ezequias disse: Senhor, eu tenho uma devoção sincera diante do Senhor. Eu sou sincero diante de Ti, Senhor. E mais, tenho feito o que Tu aprovas. 3 coisas que Ezequias pede na sua oração. Ele menciona, melhor dizendo, a Deus na sua oração, daquilo que ele tem convicção que ele é diante de Deus: fiel, com uma devoção sincera, um devoto sincero, e tem obedecido, tem feito aquilo que Deus aprova. Querido irmão, se você se acha em falta em uma dessas 3 coisas, nessa noite, você pode, diante do Senhor, antes de sair deste lugar, com o seu coração sincero a Deus, dizer a Ele: Senhor, perdoa-me e me ajude a estar preparado para me encontrares com o Senhor. Ezequias, depois de falar isso, chorou, virou o rosto para a parede e chorou amargamente. O poder de uma oração. Ezequias, irmãos, ele orou, e por causa da sua fidelidade a Deus, por causa da fidelidade dele para com Ezequias, sabe o que Deus fez? A Bíblia diz que Deus acrescentou sobre a vida de Ezequias mais 15 anos de vida. Só Deus para fazer isso por nós. O profeta vai na casa e diz: olha, Deus mandou eu vir aqui dizer para você: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E quando o profeta já estava indo distante, Deus disse para ele: volta lá e desfaz tudo que eu falei, porque eu ouvi a oração do meu servo, eu ouvi o clamor do meu servo, a minha filha me clamou, e ela me buscou e me achou. Volta lá e muda isso, diz para ele: você não vai morrer mais, porque eu vou te dar mais 15 anos de vida. Eita, coisa boa. Deus ouviu a oração de Ezequias. Porém, existe uma outra coisa combinada aqui com este versículo de Amós, capítulo 4, 12, onde diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Preparação significa pôr em ordem. Preparação significa colocar em ordem. A única certeza, igreja, que nós temos é que nós vamos nos encontrar com Deus pela morte ou pelo arrebatamento da igreja. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, mas essas 2 coisas nós sabemos que irá acontecer. Tanto a morte quanto o arrebatamento da igreja são, segundo a Bíblia, são 2 eventos fora do seu controle, fora do meu controle, fora do nosso controle.
Nós não temos controle sobre essas coisas. Nós não conseguimos prever quando vai acontecer a nossa morte e não conseguimos prever quando vai acontecer o arrebatamento. Mas uma pergunta que eu quero que você faça para você nesta noite: estou eu hoje preparado para a volta de Cristo? Pior ainda, pregamos a volta de Cristo. A Bíblia nos ensina a pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Nós temos que pregar que Cristo salva, sim, que as pessoas precisam se arrepender. Atualmente prega-se muito mais sobre a primeira vinda de Jesus, que Ele veio para perdoar os pecados, do que nós pregarmos a segunda vinda. Jesus vai voltar novamente. João 14 diz que Ele foi ao Pai, vou ao Pai. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse eu vos teria dito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando eu for, eu vou preparar lugar e eu voltarei para buscar você. É o que está escrito lá em João, esta é a promessa para nós. Mas hoje nós precisamos pregar às pessoas que estão ao nosso redor, que Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Normalmente os temas de pregações são: Jesus abençoa, Jesus te dá prosperidade. Não estou dizendo que isso está errado. Se você buscar ao Senhor, a sua vida vai ser transformada, você vai experimentar milagres, você vai experimentar curas, você vai experimentar libertações, vitórias e etc, etc, etc. Mas nós não podemos deixar de pregar que Jesus está voltando, e se Ele voltar e não nos achar preparados, nós não iremos com Ele. Pregamos um Deus de graça, um Deus de misericórdia, o que está correto, porém, Cristo, na primeira vez Ele veio até mim e você, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem, porque Ele veio para se sacrificar no nosso lugar, e nos libertou do nosso pecado. Mas a segunda vinda de Jesus, Ele não virá como o Cordeiro de Deus, não. Ele virá como o leão. A Bíblia diz isso, que Ele virá como o leão. Ele virá para julgar. Por isso que nós temos que estar atentos, nós temos que pregar, não somente cantar isso, não somente declarar isso, mas entender que Jesus, Ele virá para julgar. Muitas pessoas acham que na hora do julgamento, elas vão poder se ajoelhar. Aqueles que ainda fizerem isso, porque hoje em dia, até para se ajoelhar diante do Senhor, tem pessoas que não entendem isso. Ou quando se faz, vem no pensamento a ideia de que isso pode ser coisa ritual de religiosidade. Muitas pessoas acham que na hora do julgamento, elas vão poder chegar diante do Senhor, se ajoelhar, pedir desculpas, pedir perdão a Ele, mas não é bem assim que a Bíblia diz que vai acontecer. Mateus 25, 41, diz então: dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu não sei por que Jesus disse isso. Até na Bíblia a gente percebe que a esquerda não é uma coisa boa. Né, Idílio? Pelo menos é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que a destra forte de Deus, ela é fiel. Sabe o que é destra? O que é destra? A mão direita. Então a Bíblia também diz que a direita é coisa boa.
Fica aí uma dica. Amados, quando Amós nos adverte para nos preparar, para nos encontrar com Deus, ele nos alerta para duas verdades: preparo e encontro. Prepara-te, porque você vai se encontrar. Para o encontro com Deus, preparar a roupa, uma bela refeição, como nós fazemos no nosso dia a dia, a melhor roupa, a melhor comida, isso não vai ter valor nenhum, querido irmão. Nenhum. Você deve ter gasto algumas horas se arrumando, talvez, para vir à igreja nesse dia, ou não. Muito bom, isso nós podemos fazer hoje, mas no grande dia do Senhor, não é essa roupa que o Senhor quer ver em mim e você. As vestes que o Senhor quer ver em nós são outras. Não terá a menor importância. Você pode ter muito dinheiro hoje, você pode ser uma pessoa abastada, cheia de posses na sua vida, bens, heranças, deixadas pelos familiares. Diante do Senhor nesse dia, quando todos estivermos diante dEle, não fará diferença alguma. Não vai ter rico e pobre diante de Deus, não vai ter esta classificação. Não, todos estaremos diante dEle e seremos iguais diante do Senhor. Por isso que todos nós, brancos, negros, pardos, asiáticos, todos nós, homens, mulheres, temos que nos preparar para nos encontrar com Deus, porque este dia, certamente Ele virá, porque a Bíblia nos garante isso. Que adianta, diz a Bíblia, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8,36. O que adianta, querido irmão? Romanos, Paulo fala no capítulo 14, verso 17, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isto é o reino de Deus. Tem pessoas que ainda estão presas a essas coisas. Deus conhece o nosso coração. Querido irmão, Deus conhece o teu coração, os teus pensamentos. Ele sabe se você está ou não preparado. Deus sabe. E hoje Ele está dizendo para mim e para você: prepara-te, prepara o teu coração para te encontrares com o teu Deus. O preparo, eu quero já finalizar com isso, o preparo para esse encontro com Deus requer algumas coisas, eu queria mencioná-las. Disciplina. Para nos encontrarmos naquele dia com Deus, nós precisamos ter disciplina. E disciplina, irmãos, é você ter tempo disponível, você ter tempo de excelência. Prepara-te, separe tempo para ler a palavra do Senhor, separe tempo para orar, para falar com Deus. Além de disciplina, dedicação. Dedique-se, em todo o tempo esteja se dedicando a servir a esse Deus. Esforça-te. Tem que viver uma vida onde você todos os dias abandona o pecado, deixa o pecado, que vai lá e bate na sua porta, desde cedo até a noite, dizendo: oi, tudo bem? Eu vim aqui porque eu estou com apetites, e eu quero te fazer pecar, eu quero que você deseje o que eu tenho para te oferecer, e é você ouvir a voz do pecado e dizer: pois eu fecho a porta para você, saia daqui, eu não te chamei. Viva em santidade, isso é esforçar-se diante do Senhor. Disciplina, dedicação, esforço e vontade própria.
é lutar contra os apetites, contra as tentações do maligno. Agora, qual é a recompensa que nós teremos se assim agirmos e se assim fizermos? Porque a Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Sabe o que significa isso? Jesus não vai descer quietinho. Ele vai descer com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, os que já morreram salvos em Jesus Cristo, estes ressuscitarão primeiro, diz a palavra do Senhor. Depois nós, os que ficarmos vivos, os que não experimentarem a morte. Eu não sei se é você ou de mim que Deus está falando. Por enquanto é, porque nós não experimentamos a morte. E eu espero que eu viva o arrebatamento, porque eu não quero experimentar a morte. Porém, se Deus quiser que assim seja. E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Olha só, o encontro com Jesus é nos ares. Jesus não vai vir no arrebatamento, Ele não virá pisar nessa terra. A Bíblia diz que Ele ficará nas nuvens, nos ares. E nós sim seremos subitamente arrebatados, e nos encontraremos, primeiro aqueles que já morreram em Cristo, depois nós, os que vivos estamos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para nos encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, para sempre, sempre e sempre, aleluia. Aonde está a igreja do arrebatamento aqui nesta noite? Aleluia. Sabe, irmãos, nós não sabemos o dia nem a hora que será este maravilhoso encontro. Por isso nós precisamos estar preparados. Por isso você nessa noite está ouvindo Deus falando com você. Prepara-te. Arrependa-te. Conserta a sua vida. Conserta teu coração. Comece a viver uma vida diferente. Porque é certo que Jesus voltará.